Ontem, quando o António Pereira, que foi o grande repórter do Correio da Manhã, quando veio com a notícia, quando tinha a notícia, antes de nós começámos a publicar no multiplataforma, lembrei-me logo do amoníaco do balneário da equipa adversário, do cheiro a bagaço do balneário da equipa adversário, que obrigava os jogadores a vestirem-se fora. Isto é um regresso ao passado. Isto é alguém que tem uma ambição, se calhar desmedida, com aquele ar aristocrata que tem André Vilas-Boas, mas a verdade é que neste momento está-se a revelar, se calhar, Pinto da Costa no seu pior, ou no pior período em que esteve envolvido. Isto é lamentável e é pena, e também como o Pedro concorda que a culpa vai morrer solteira, isto não vai dar nada, mas a verdade é que é preciso agir rapidamente sobre isto. Acima de tudo, eu quero saber se já ouviram os outros árbitros que arbitraram os jogos anteriores, se isto era prática comum também desses árbitros. Se esses árbitros vêm dizer... Já perguntei, mas podem não ter reportado... Não, se sentiram alguma vez esse tipo de pressão. Ou se aquele ecrã estava lá. Aí é que está o problema. E se houve outros que não tiveram coragem? E este é que teve a coragem de vir dizer. O problema está aí. E nós temos que perceber de uma vez por todas que este tipo, que para mim é coação, é uma coisa premeditada e estava tudo planeado porque havia o arquivo. É que vão buscar o torneio da Pontinha, como o Pedro dizia, lá do Sub-13, vão buscar um torneio da Pontinha, um lance para justificar... curiosamente, parecido, ou de certa forma, ali uma falta sobre o guarda-redes, ou encostou no guarda-redes. Não, mas é isso. Aqui a questão é que nota-se que há aqui uma estrutura do Porto, maquiavélica, não sei se pensava que ia iniciar aqui, se calhar, um processo, um início de um caso a pito dourado, como já tivemos no futebol nacional. A verdade é que há aqui qualquer coisa que não faz sentido e que é preocupante, porque se isto foi a primeira vez, agora imagina que outros árbitros sentiram-se condicionados e que se calaram, porque não tinham, se calhar, a força que tem o Veríssimo. Imagina que houve outros que, se calhar, sucumbiram a este tipo de pressão. Foi só agora? Começou agora? A verdade é que se começou agora, o banco de dados que eles têm, e vamos partir do princípio que isso existe, esse banco de dados, porque para irem buscar lances parecidos e árbitros, isto parece-me que há aqui quase ataques direcionados às arbitragens. Ou todo o árbitro que lá vai dirigir um jogo no Porto está sujeito, se calhar, a uma situação destas. E, portanto, é pena que a culpa vá morrer solteira, porque eu também acho que não vai haver consequências maiores, vai haver uma multa, mas estou com curiosidade e está-me a preocupar demasiado o silêncio de André Vilas-Boas, porque ele aqui não pode vir delegar isto. O Presidente da Liga e do Presidente da Federação. Não, mas calma, mas eu quero acreditar. Isso é ensurdecedor. Pedro, mas eu pensei nisso e digo, bom, se estiverem a ouvir os outros árbitros que passaram por lá, se foram ouvidos ou não, eu até quero acreditar que isso existe. Agora, os presidentes, os líderes... Mas a PAF existe ainda. A PAF existe. Não, se calhar não, tens razão. É que eu não sei se... Não, é que nós temos falado aqui sistematicamente da PAF e desde que mudou de presidente, aquilo é assim uma coisa muito rara. Parece o comunicado ontem do Benfica. O Benfica ontem imita aquele comunicado também de revolta e foi o primeiro a agir. Amadorismo atrás. Exatamente, mas também teve que ser à pressa porque senão o Noronha Lopes podia reagir primeiro e depois o Rui Costa, como o candidato Rui Costa, podia não se sentir confortável por mais uma antecipação. Portanto, houve aqui uma tentativa de antecipação. O Sporting reagiu hoje. Eu, sinceramente, achei que o Sporting iria reagir só depois do jogo de hoje, até porque acaba por ser também um jogo importante para o Sporting e, portanto, podia... Mas não, já reagiu e a verdade é que é preciso esclarecer isto. É preciso ir até ao fundo da questão, é preciso esclarecer. Tem que haver, se calhar, inspeções dos balneários, porque isto é um regresso àquilo que se falava em 1980, 1990, 2000, que é a coação. Desta vez não é diretamente contra a equipa adversária, mas é contra a equipa de arbitragem. E por mais que digam que basta só termos uma televisão em que não conseguimos ter a capacidade ou o poder de poder desligá-la ou retirar o som, não é? Porque depois tudo o resto é possível a seguir a isto. Porque a televisão devia estar lá bem em cima, porque também dava para pôr uma camisola, um lençol, uma coisa qualquer por cima. Repara, mas o ato é esse. Tu chegas ao balneário não invalida o resto, quando olhas e dizes, quando estás a concentrar e estão-te a lembrar de um jogo do Sub-13 do Torneio da Pontinha, sim. Aquele lance. Não, acho que fez muito bem em ter denunciado. Não sei se fez bem em ter voltado para a segunda parte. Eu já ouvi o Pedro de manhã dizer que isto num jogo num jogo com outra capacidade, que se calhar um árbitro já com mais poder ou um árbitro mais conceituado, não havia coragem poderia de fazer ter recusado a entrar em campo, mas é preciso estar atento. Isto era o início de qualquer coisa. Isto é o início de qualquer coisa. E, volto a dizer, duas palavras, apito dourado.
José, boa tarde. Boa tarde. O Mário diz que isto acaba por ser André Vilas-Boas a ir buscar aqui o pior de Pinto da Costa. Concordas? Boa tarde a todos, boa tarde também aos espectadores da NOV. Francamente, não sei se mesmo nos sombrios anos 80 e 90 dos bastidores do futebol português se havia criatividade para tanto. Para outras coisas existiu, claramente. Mas, de facto, eu estou de boca aberta porque era a última coisa que eu esperaria de um clube agora liderado por André Vilas-Boas, por quem eu tenho admiração e tenho feito eco disso aqui e noutros locais desde que ele assumiu a presidência do Porto. Aquele discurso que ele teve, aquelas declarações que ele teve na gala da Federação já apontaram noutro sentido, independentemente de serem bem estruturadas e bem arrumadas as ideias, bem compartimentadas, mas eu não posso esquecer das palavras dele. Ele utilizou as palavras com todas as letras, que o Benfica e o Sporting exerciam coação sobre a arbitragem. Ainda bem que o Porto não vai pelo mesmo caminho. É aquilo que me ocorre dizer. Isto é uma coisa absolutamente indescritível, mas pior do que isso é que eu nem consigo perceber o racional disto, qual é o benefício que o Porto retira de uma situação destas. Vou dar um exemplo. O gol do empate do Braga tinha sido muito fácil a Fábio Veríssimo, porque infelizmente no futebol português isso acontece a todo um instante. Os defesas deixam-se cair para o chão e os árbitros, para se defender, marcam a falta. Quando o Alberto Costa se atirou para o chão, que não há falta nenhuma, teria sido muito fácil para Fábio Veríssimo invalidar ali o lance antes do golo do Sporting de Braga. A pergunta que eu faço é se isto foi um ato de coragem, se foi um ato de gestão normal de arbitragem. Eu acho que sim, porque não há falta nenhuma. Infelizmente, muitas vezes nós vemos estes lances com os árbitros a defenderem-se e há quase que um código assumido entre jogadores que atuam na defesa e as arbitragens, porque já sabem como as coisas funcionam, sentem um cheirinho, atiram-se para o chão e agora trapita. Isto no futebol mas há VARs, é recorrente. Podia sempre ser revertido sim, pelo podia VAR. ser sempre, mas digamos que se o árbitro assinalasse ali a falta, duvido que o árbitro fosse rever a situação. Ou se foi até uma atitude de coragem por parte de Fábio Veríssimo depois de ter ficado escandalizado com aquilo que viu ao intervalo na cabine. Por outro lado, creio que o Pedro já falou nisso, isto denota grande profissionalismo. Já agora gostaria de saber... 14 minutos e meio até sim, 15. É impressionante. E depois a questão da base de dados, de que fala o Mário. E já agora gostaria de saber onde é que Bertino Miranda entra nisto, não é? Quer dizer, isso é que é escandaloso. Digamos que todas estas coisas suscitam agora curiosidade, mas de facto eu estou boquiaberto, estou surpreendido, não esperava. Ainda por cima, porque considerar que isto é uma situação quase gratuita, quer dizer, não... ao intervalo do jogo, as imagens do golo invalidado... quer dizer, é uma coisa que realmente cheira muito a anos 80 e 90. Que acharam que Fábio Veríssimo não iria denunciar este caso? Com certeza que admitiram essa possibilidade. Ou seja, algo pairou nas mentes de José, quem... mas isso não é um sinal de que possa ter acontecido mais vezes? Era isso que eu ia dizer. Algo pairou nas mentes de quem engendrou este estratagema de que há árbitros que podem ser condicionados por determinado tipo de situações. Quer dizer, a mim para além de tudo, o que me fere mais a sensibilidade é isto ter acontecido numa cabine de arbitragem, ou seja, alguém, foi à cabine do árbitro instalar esta como é que se diz? Como é que era utilizada aquela palavra para aquele governo? Foi Paulo Portas que utilizou. Não me recordo agora. Não me lembro. Mas ok, esta giga-joga, vamos dizer assim. Geringonça, exatamente. certo, também alguém pôs aquela... Geringonça, a famosa quem é que instalou aquilo? Estava encastrada. Pois, mas foi durante a ausência do árbitro, já estava tudo preparado antes dos árbitros chegarem à cabine, antes do jogo. É porque senão, quer dizer, a situação ainda ganha maiores esforços de gravidade.